O que acaba de acontecer nos bastidores da Toca da Raposa pode mexer com o emocional da torcida celeste de forma arrebatadora. Uma situação surpreendente, envolvendo uma das maiores joias da base cruzeirense, está prestes a virar de cabeça para baixo o planejamento do clube para a próxima temporada. O cenário é impactante, envolve cifras milionárias e interesses internacionais de tirar o fôlego, mas por enquanto, o que se sabe nos corredores internos da Raposa é que um movimento inesperado está prestes a acontecer. Se você achou que o Cruzeiro já havia vivido de tudo em 2025, prepare-se, porque o que está sendo tratado agora, longe dos holofotes, tem potencial para se tornar um divisor de águas não apenas para o clube, mas também para a carreira de um jovem que caiu nas graças da torcida. A história é forte, envolve decisão difícil, muita grana e uma disputa internacional que ninguém esperava ver tão cedo. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Se você é cruzeirense de verdade e não quer perder nenhuma bomba como essa, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, porque essa história vai te prender até o último segundo. Comenta também o que você acha da situação que está prestes a ser revelada, porque sua opinião é fundamental para esse debate que está pegando fogo. Agora vamos continuar com a notícia. O ano de 2025 tem sido marcado por decisões ousadas, investimentos pesados e movimentos estratégicos da diretoria liderada por Pedro Lourenço. Com o Cruzeiro consolidado na Série A, o clube passou a ser novamente protagonista no cenário nacional e internacional, atraindo olhares atentos não só de torcedores, mas também de empresários, investidores e olheiros de gigantes do futebol mundial. E é nesse clima de reconstrução e crescimento que uma história começa a tomar proporções inimagináveis. Enquanto a equipe de Leonardo Jardim foca nos resultados em campo, fora dele, um verdadeiro jogo de xadrez se desenrola longe das câmeras. O Cruzeiro pode estar prestes a perder um de seus ativos mais promissores, mesmo sem ter utilizado todo o seu potencial no elenco principal. A revelação começa com um nome que, até pouco tempo atrás, era apenas mais uma promessa da base. Mas agora, com apenas 19 anos e uma trajetória ascendente, o jovem goleiro Otávio se vê no centro de uma disputa bilionária que envolve clubes da Premier League, dirigentes atentos e uma proposta astronômica que pode mudar os rumos de sua carreira. O jogador, que já vem sendo acompanhado por representantes da Inglaterra desde o início do ano, ganhou ainda mais notoriedade após sua participação na Copa do Mundo Sub-20 no Chile. Mesmo com a eliminação precoce da seleção brasileira, Otávio chamou a atenção pela segurança, leitura de jogo e explosão embaixo das través. E a proposta que chegou aos bastidores do Cruzeiro é de deixar qualquer torcedor em choque, nada menos que 625 milhões de reais, 625 milhões de reais, como valor da multa rescisória para clubes do exterior. Só que, diferente do que muitos poderiam imaginar, o Cruzeiro não está disposto a liberar o jogador por esse valor absurdo. Nos bastidores, o que se comenta é que o clube mineiro, consciente da realidade do mercado e do perfil ainda em desenvolvimento do atleta, aceita abrir negociação a partir de 6 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 37 milhões de reais, 37 milhões de reais. Isso mesmo, o Cruzeiro pode liberar uma joia da base por um valor quase 20 vezes menor do que sua multa estipulada. A justificativa é simples: garantir que Otávio tem espaço para crescer fora do Brasil, mas, ao mesmo tempo, assegurar uma compensação financeira interessante para os cofres do clube. E é aí que entra um impasse que ninguém esperava. Porque, mesmo diante dessa abertura para negociação, o próprio Otávio ainda não está convencido de que sair do Cruzeiro agora seria a melhor escolha. O jovem arqueiro, que hoje é a terceira opção do elenco profissional, atrás de Cássio e Léo Aragão, tem mantido conversas constantes com a diretoria e com sua equipe de representantes. Ele reconhece que a concorrência no elenco celeste é pesada, mas acredita que pode evoluir ainda mais treinando ao lado de um dos maiores goleiros da história recente do futebol brasileiro. Mais do que isso, Otávio já expressou a pessoas próximas que tem um carinho enorme pelo clube que o revelou e que gostaria de deixar uma marca maior antes de partir. Porém, os clubes europeus pensam diferente. Os ingleses, inclusive, estão pressionando seus representantes para fecharem logo com o atleta antes da abertura oficial da próxima janela, prevista para janeiro de 2026. Um desses clubes da Inglaterra, cujo nome ainda está sendo mantido sob sigilo por razões contratuais, enviou olheiros e representantes diretamente ao Chile para observar Otávio de perto durante a competição. Mesmo com a campanha ruim da seleção Sub-20, a atuação do jovem goleiro foi vista como promissora. A partir daí, começaram os contatos com o staff do jogador e com a cúpula do Cruzeiro. A pressa dos europeus tem um motivo claro. Além da qualidade técnica, Otávio tem passaporte europeu em processo de liberação, o que facilitaria sua adaptação e inscrição em ligas mais restritas quanto ao número de estrangeiros.
E é justamente esse detalhe que pode acelerar uma das transferências mais surpreendentes do futebol brasileiro nos últimos anos. Além do interesse inglês, outro clube que entrou firme na disputa foi o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O time alemão, conhecido por sua capacidade de desenvolver jovens talentos, já teria manifestado à diretoria celeste o interesse em formalizar uma proposta em breve. A informação é tratada com naturalidade dentro da Toca da Raposa, mas internamente todos sabem que o clube terá que agir rápido para não perder o controle da situação. O contrato de Otávio com o Cruzeiro vai até dezembro de 2028, o que dá ao clube uma certa segurança. No entanto, a janela europeia se aproxima e com ela a chance de negociação pode se tornar inevitável. Outra curiosidade que envolve essa história é que, antes mesmo do assédio europeu, Otávio já havia despertado o interesse de clubes brasileiros. Um deles foi o Botafogo, que tentou levá-lo no início do ano. Na ocasião, Pedro Lourenço decidiu segurar o jovem, apostando em seu desenvolvimento no elenco profissional. Agora, com a valorização internacional, a escolha se mostra acertada. Inclusive, a portuguesa também tentou a contratação do goleiro para a disputa do Campeonato Paulista de 2026, mas a negociação não avançou, principalmente porque o Cruzeiro decidiu mantê-lo na Toca da Raposa para integrá-lo ao projeto de renovação e fortalecimento do elenco. Otávio se tornou, em poucos meses, um dos ativos mais valiosos do Cruzeiro, mesmo sem ainda ter tido a oportunidade de estrear oficialmente como titular na equipe principal. Sua formação sólida nas categorias de base, aliada a uma postura madura e disciplinada, fez dele um nome querido entre os profissionais do clube. Internamente, o goleiro é tratado como um exemplo para os mais novos, e sua conduta fora de campo também tem sido elogiada por dirigentes e treinadores. Isso tudo faz com que a decisão sobre seu futuro não seja apenas uma questão de dinheiro, mas também de timing, planejamento e estratégia. A possível venda de Otávio abre um leque de discussões dentro do clube. Por um lado, há quem defenda que a negociação, caso seja concretizada por 37 milhões de reais, 37 milhões de reais, seria um ótimo negócio, considerando que o jogador ainda está em fase de formação. Por outro lado, há o temor de que o Cruzeiro esteja abrindo mão de um futuro titular, com potencial para se tornar ídolo, por um valor abaixo de seu verdadeiro potencial. A torcida, por sua vez, já começa a se dividir. Alguns acreditam que o jovem deveria ficar, ganhar rodagem e, quem sabe, assumir a meta da Raposa nos próximos anos. Outros acham que a oportunidade de jogar na Europa é única e que não dá para segurar o atleta se ele quiser partir. Outro fator importante nessa negociação é o planejamento do técnico Leonardo Jardim para a próxima temporada. O treinador já demonstrou interesse em promover uma renovação gradual no elenco e vê com bons olhos a permanência de jovens talentos no grupo principal. Otávio, nesse cenário, é considerado uma peça-chave para o futuro. Sua saída agora poderia forçar a diretoria a ir ao mercado em busca de um substituto imediato, algo que pode não estar nos planos orçamentários do clube neste momento. Portanto, a decisão final sobre Otávio envolve muito mais do que apenas aceitar ou recusar uma proposta milionária. Trata-se de uma escolha estratégica que pode impactar o Cruzeiro pelos próximos anos. Com a janela de transferência se aproximando, os bastidores esquentam e o desfecho dessa história se torna cada vez mais imprevisível. A diretoria celeste trabalha com cautela, buscando o melhor desfecho tanto para o clube quanto para o jogador. Por enquanto, o cenário é de expectativa, mas todos sabem que a qualquer momento a bomba pode explodir. E o mais impressionante de tudo é que Otávio, mesmo com toda essa movimentação ao seu redor, segue treinando normalmente na Toca da Raposa, como se nada estivesse acontecendo. Essa postura, inclusive, tem sido elogiada por todos os profissionais do clube e reforça ainda mais a imagem positiva que o jovem construiu desde que chegou ao profissional. O que poucos sabem é que Pedro Lourenço, o poderoso dono da SAF do Cruzeiro, tem acompanhado pessoalmente e com extrema atenção cada passo das tratativas envolvendo o jovem goleiro Otávio. Apesar de ser um empresário ocupado e envolvido em diversas frentes dentro e fora do futebol, Pedrinho tem dedicado tempo especial a esse caso, por entender que não se trata apenas de mais uma negociação rotineira. Otávio representa muito mais do que uma possível venda lucrativa. Ele simboliza o sucesso de um projeto de reconstrução que começou do zero, com o objetivo de resgatar o Cruzeiro da pior fase de sua história e reconectá-lo com suas raízes. E nesse cenário, os talentos formados na Toca da Raposa ganham ainda mais relevância, funcionando como pilares emocionais e técnicos para um clube que, agora, busca se reerguer com orgulho e planejamento. O interesse de Pedrinho vai além do aspecto financeiro. Embora saiba que o Cruzeiro precisa gerar receitas para sustentar sua estrutura atual, honrar compromissos, manter a folha salarial em dia e ainda investir em reforços pontuais para a próxima temporada, ele também tem plena consciência da importância simbólica que é manter no elenco jogadores formados dentro de casa.
Para Pedro Lourenço, atletas como Otávio representam um futuro sustentável do clube, um futuro em que o Cruzeiro não dependa apenas da compra de jogadores, mas consiga formar, valorizar e colher frutos diretos dessas joias lapidadas internamente. Por isso, não é surpresa que, mesmo diante de ofertas vultuosas, ele tenha colocado o pé no freio e aberto discussões sobre alternativas que possam manter o jogador no clube por mais tempo, como uma renovação contratual com bonificações e cláusulas que valorizem seu desempenho. Nos bastidores, há uma movimentação intensa que poucos torcedores têm acesso. Fontes próximas à diretoria revelam que já aconteceram reuniões discretas com os representantes de Otávio para discutir uma possível renovação de contrato, que incluiria não só um reajuste salarial considerável, mas também garantias de maior espaço no elenco principal a partir do segundo semestre de 2026. A ideia seria manter o goleiro motivado, evitar uma saída precoce e ainda aumentar o valor de mercado do atleta para futuras negociações mais vantajosas. No entanto, tudo isso está sendo feito sob enorme pressão. Os clubes europeus estão cada vez mais agressivos nas abordagens, oferecendo contratos sedutores, estrutura de ponta e promessas de protagonismo imediato. Essa pressão externa, somada à proximidade da janela de transferências internacionais, torna o clima dentro da Toca da Raposa tenso, desafiador e, ao mesmo tempo, decisivo para o futuro do Cruzeiro e da carreira de Otávio. Agora a pergunta que fica é: o Cruzeiro deve vender Otávio por esse valor ou esperar uma proposta mais próxima da multa rescisória? A sua opinião como torcedor é fundamental para esse debate. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa possível saída e se o clube deveria segurar o jogador por mais tempo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando cada detalhe dessa novela que promete movimentar os bastidores da Raposa nas próximas semanas.